na hora. No Hora Hiper de hoje a gente recebe Kim Locks, agora não mais eu tô com pré na cabeça ainda, é muita mudança aí, né, cara? Candidato do Partido Novo à Câmara Federal. Kim, obrigado pela atenção conosco, seja bem-vindo aí, bom dia. Bom dia, Bica, bom dia, Niltinho, obrigado pelo convite, por me receber aqui. Vamos falar um pouquinho de Partido Novo, da nossa candidatura. Bastante coisa diferente, a primeira candidatura do Novo aí na região, então um jeito um pouquinho diferente, né, de fazer política. Um pouquinho mais difícil também, mas muito mais gratificante. A gente já viu alguns comentários de que é burocrático, assim, o novo é legal, que é um jeito novo, mas o cara tem que estar muito atento que tem uma parte de uma burocracia interna aí para cumprir, né? E não chega a ser uma burocracia, é mais um processo de preparação mesmo do candidato. Então, quando a gente quer ser candidato, não adianta chegar, né, como acontece em muitos partidos, no mês passado, precisamos de 2 candidatos, eu quero ser candidato. E vai essa pessoa, vamos achar alguém. Então, o Novo, desde o ano passado, todo mundo já tinha que ter noção que queria ser candidato. Daí fazer o processo seletivo, ou fazer o curso da Fundação do Novo, e daí, depois desse processo de aprovado, esse processo seletivo e a convenção. Então, ele não é que ele é mais burocrático, mas ele é mais longo para as pessoas já chegarem preparadas. Ele é mais seletivo. Ele é mais seletivo porque ele cobra, assim, se o cara não quer entender um pouquinho o que é o Partido Novo, quais são as políticas do Novo, ele não vai conseguir se enquadrar como se enquadra em qualquer outro partido. A pergunta que eu te faço é o seguinte, Kim. A gente estava até brincando aqui, o Kim, ele é de Tubarão, mas a esposa dele, a família dela tem uma pousada lá no Rosa, né? Ele é um dentista conceituado aqui na região. Pra quê se incomodar? Pra quê? Fica lá no Rosa, de boa, tal. Pra quê? Fazendo meus implantes. Claro, faz um implantezinho aqui, vai pra Praia do Luz, toma uma caipira, coisa. Pra quê? O Nilton sabe que é uma pergunta que muita gente me faz, talvez 99% das pessoas. E a minha resposta sempre é: e por que não ir, né? Eu acho que a política... Eu não queria que a política fosse tão importante, né? Não que ela não fosse tão importante, mas que ela não demandasse tanta coisa, né, na vida das pessoas. Então, um dos objetivos é esse. E primeiro, e segundo, que eu não me sentia bem representado, não por todos os políticos. Eu acho que a gente tem que ter ideia que, né, vários partidos têm bons políticos pelo Brasil afora, mas eu não me sentia representado por N políticos, por N jeitos de fazer política. E o Partido Novo mostrava esse jeito um pouco diferente, tanto da preparação para ser candidato, de ter aquela coisa de pegar pessoas, cidadãos comuns, pessoas que trabalham, que têm sua empresa, que têm seu emprego, e colocar essas pessoas na vida pública por um curto período, né? Então, essa é a ideia do Partido Novo, não é se perpetuar na política, né? Ser um político eternamente. Então, por exemplo, o Novo, ele não deixa a gente ter mais do que uma reeleição. Então, digamos que eu seja eleito deputado federal agora em outubro de 2026, eu posso ir para uma reeleição, o terceiro mandato eu não posso ter. Eu posso mudar de cargo ou sair da vida pública e dar a vez para outra pessoa. Então, essa questão de, né, poder mostrar que dá de botar o cidadão comum, pessoas que têm experiências em determinadas áreas, que se prepararam para isso, foi o que me motivou. Eu acho que não adianta eu querer participar da política de um jeito como ela é feita em outros partidos. Se eu quero fazer diferente, se eu quero fazer uma campanha do meu jeito, sem uso de dinheiro público, com menos assessores, não usando privilégios, não adianta eu pegar um outro partido que faz isso. Eu acho isso muito incoerente. Então, eu acho que a escolha teria que ser realmente o Novo. E foi o que me trouxe até ser o candidato hoje em dia. Ano passado, quando eu entrei no curso da Fundação Novo, eu não fiz o processo seletivo esse mais curto do Novo, eu fiz o curso da Fundação Novo, que são 8 meses de curso, onde eu tive aula de liderança com o Bernardinho, por exemplo, técnico de vôlei. Tive aula de macroeconomia com o Gustavo Franco, um dos criadores do Plano Real. Então, tem uma equipe bem gabaritada para te passar um suporte, para te começar a entender como funciona, né, esse jogo político, como que funcionam as coisas num mandato. Claro que o mandato, presencialmente, quando está em Brasília, em Florianópolis, ou na Câmara de Vereadores, é diferente, cada lugar tem o seu jogo político, mas para a gente, pelo menos, começar a entender. Então, foram esses 8 meses de curso, mais ou menos, onde depois eu tive que fazer 2 provas, tive que fazer um TCC, tive entrevistas com o pessoal do Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, onde me entrevistaram e
e até eu virar o pré-candidato. Tubarão, na época, estava com 3 nomes para sair candidato. Infelizmente, eles não conseguiram, por conta da vida pessoal de cada um, não saíram candidatos. E eu até então eu tinha feito a minha inscrição a deputado estadual. É isso que eu te perguntar, se no início já era federal ou não? Tudo. Não, tinha colocado para deputado estadual. E quando saiu os resultados desse curso, o Vinícius, que é o presidente estadual do partido, ele entrou em contato comigo, falando sobre o meu desempenho no curso, né, onde os 7 avaliadores, os 7 me colocaram como um excelente, né, um possível excelente pré-candidato. E até então eu não tinha ainda certeza se eu ia aceitar. Em conversa com a família, né, então eu sou como um bom homem brasileiro, sou mandado pelas mulheres. Então são 3 irmãs, a minha mãe e a minha noiva. Meu Deus, 3 irmãs? 3 irmãs. A mãe, noiva? E a noiva. O meu pai não está mais aqui para me defender, infelizmente. Não teve jeito. Eu conversei com as 5, a casa das 5 mulheres, e todas apoiaram. Não, se quer, se está preparado, se deu tudo certo, vamos embora, vamos junto. E todas elas fazem parte da equipe de campanha. A opinião aí mais importante, eu diria que é a da tua noiva, né? Sim. Porque não que a da mãe ainda não, mas eu quero dizer assim, surpreendente talvez, porque da mãe e das irmãs geralmente vão apoiar o filho e o irmão para ir embora. A noiva já pensa, pô, é família, né, cara? Brasília, vai para lá, volta, quer dizer, altera completamente, porque deputado federal, diferente do estadual, não vai dormir em casa durante a semana, né, cara? Vai ter uns dias fora. Muda uma rotina completa na vida. A gente pensou bem sobre isso, né, até na questão do nosso trabalho, na questão das clínicas, que eu que administrava. Então, hoje a Ana que já está administrando. Então, além de mandado em casa, mandado no trabalho agora. Então, né, foi tudo bem pensado. Ela vai ser tua chefe de gabinete. aí mesmo acabou, né? Não, daí mesmo não manda. Já não manda em nada, daí mesmo eu tô ferrado. Ele quer ir pra Câmara pra mandar em alguma coisinha, entendeu? Ele quer. Lá eu vou mandar em alguma coisa. Aqui sou eu. Aqui eu mando, vai chegar ele grandão. Esses dias ela ainda falou, quando a gente tiver filho, como é que vai ser esse caso? Estiver em Brasília. Assim, vai ser uns diazinhos de folga que eu voltei lá, né? Não, mas tirando essas brincadeiras, foi bem conversado, bem planejado para a gente chegar nesse momento agora. E eu acho que isso é muito importante, não dá de botar o nome, né, ter essa exposição que vai começar até a partir de agora, se a gente não tiver um planejamento, não saber o que quer e aonde quer chegar, né? Então foi bem importante essa conversa com todo mundo. E quem manda na pensão, quem manda na pousada, literalmente, já tá mandando aqui. Ana Carolina Cifali. Tá Cifali. Perdão, Ana Carolina Cifali. Tá meu orgulho. Jardel Espíndola aqui em El Carlos. Puxa-saco de plantão já estão aqui mandando aquele alô. O Patrick Nandi também, que é um defensor do Partido Novo, tá nos ouvindo. O contador Patrick Nandi tá dizendo, dando um comunicado aqui, que o presidenciável Felipe Dávila, né, ele estará em Santa Catarina no dia 10, em Criciúma no dia... Aliás, Criciúma dia 9. Dia 10 e Criciúma dia 9, então quem quer conhecer aí, quem quer ter oportunidade de conhecer um candidato a presidente, né, ele estará... E é uma sensação diferente, sabe, que eu fiz uma vez, eu nunca, por mais que o cara seja um candidato de um partido pequeno, hoje, a grande maioria dos brasileiros não conhecem ainda, não na última eleição, na outra, né, há 8 anos, em 2014, é isso? 2014, eu estava trabalhando lá na Feira das Profissões, na Unisul, que teve a Feira das Profissões, e teve a presença do Eduardo Jorge, pré-candidato a presidente. Ele era pelo Partido Verde e tal. Pô, eu tive a oportunidade de entrevistar, é uma sensação legal, cara, entrevistar o Eduardo Jorge. Ele que tem umas ideias diferentes, era do PT, saiu atirando para todos os lados, um cara bastante coerente. Eu achei bem bacana. Achei que ia ter entrevistado o Levi Fidelix. Não deu. Essa é massa também. Não deu. Mas quem quer, então, quem é admirador do Partido Novo, dia 9 em Criciúma, estará o Felipe Dávila, que também é um cara, quem acompanhou as últimas entrevistas dele, eu gosto aí das políticas do Novo, eu tenho acompanhado bastante, é um cara bastante sensato, bastante preparado também, né? Preparado. É um cara... O currículo dele, nós ia ficar 2 programas. O currículo dele é excepcional e um jeito as ideias dele, de como ele coloca as ideias dele, realmente tu vê que é muito, muito possível fazer aquilo. Não é nada...
né? Não é nada absurdo, não é chegar, às vezes como chega geralmente, agora é época de eleição, a gente vê bastante em São Paulo, né? Os candidatos a governador, não, em um mês a gente vai acabar com a Cracolândia. Não tem, né, não tem essas promessas absurdas, a promessa de, né, o empreendedor tem que ter a liberdade, conseguir empreender mais facilmente no Brasil, o empregado também tem que ter mais facilidade de ir de um emprego para o outro, de querer trabalhar em 2, 3 empregos se ele achar necessário, diminuir impostos. Então é aquela conversa do Novo e ele coloca de um jeito muito, muito técnico, muito, muito legal de acompanhar. Vivemos uma polarização que ele chegou num momento muito difícil, mas eu acho que vai ser um bom porta-voz para as ideias do Novo. Desculpa, Bica, eu te interromper, mas é porque eu quero aproveitar esse gancho aí que tu falou em polarização, mas existe hoje uma polarização no Novo, entre o Amoedo, né, que eu acho que perdeu a mão nas críticas, e o Luiz Felipe Dávila, né, e a bancada do Novo no Congresso. Qual é o teu posicionamento em relação ao posicionamento do Amoedo perante a política, perante tudo que o Novo fez? Inclusive ele fez duras críticas ao Novo, que eu acho que são críticas infundadas, porque os caras votaram de acordo com aquilo que o Novo prega. Né? E ele acabou criticando porque achava que o Novo devia votar contra o presidente Bolsonaro a qualquer coisa. Agora na questão da coligação em Minas, ele tá batendo bastante. Uma visão pessoal minha, né? Eu acho que o Amoedo é o grande responsável pela criação do Novo, daqueles se não me engano, foram 124 pessoas que criaram o Partido Novo lá no Rio de Janeiro, pessoas do Brasil todo. E eu acho que o Novo, desde então, tem uma linha de pensamento, né, que ela se mantém até hoje. E o Amoedo foi o grande responsável lá no começo por fazer essas ideias surgirem. E em 2018, realmente, acho que o nome dele até ficou, talvez até mais conhecido do que o do próprio partido. Então, o pessoal começou muito a pensar, o Novo e o Amoedo, Novo e o Amoedo. O Novo ele tem uma questão de quem tem um cargo de dirigente partidário não pode ter um cargo público. Então, o presidente do partido, né, não pode ser candidato, não pode ter um mandato. Digamos, quando a gente tiver um diretório aqui em Tubarão, o presidente do diretório tubaronense não vai poder ser candidato a vereador, candidato a prefeito, então separa bem. O Amoedo era o presidente do partido, ele se licenciou, ele saiu da presidência do partido e foi ser candidato à presidência da República. Sim. Né? E depois ele voltaria a ser o presidente do partido, depois das eleições. E começou muito essa polarização, essa rixa dele com o Bolsonaro, onde ele quis, agora chegando perto das eleições, né, ele com aquelas críticas duras a alguns mandatários do Novo e ao presidente da República, chegando agora perto das eleições, ele quis, acho que talvez misturar um pouco, não, eu vou ser o candidato a presidente, eu já fui na última, então, natural sou eu. Só que o Estatuto Novo diz que tem que fazer um processo seletivo, né? Quem quiser fazer esse processo seletivo pode fazer. Então, aquela coisa do Novo não ser cacique, ao meu entendimento, ele quis ser um pouco cacique do Novo. E daí mostrou que o partido realmente levou a sério a ideia de não mudar a posição e falou, não dá de ser assim, então tu vai ser um mero filiado, as coisas aqui não vão funcionar assim. E as pessoas que estavam no lado dele, no Diretório Nacional, continuaram ainda uns meses e até que saíram, se não me engano, no fim do ano passado, começo desse ano, essas pessoas do lado dele saíram. Então, realmente teve essa polarização dentro do partido, ano passado, de algumas rusgas, mas que hoje esse pessoal se afastou da diretoria do partido. Eu acho que ele acabou conseguindo reunir tudo, menos o Amoedo, né? Mas é todo... eu acho que o Amoedo ele foi radical demais ao ponto de subir em palanque com gente de esquerda, com o pessoal da esquerda, para exigir impeachment do Bolsonaro, etc, etc. Eu falei, o Novo não tem essa familiaridade com a esquerda, né? Não tem nenhuma familiaridade com a esquerda. Então, quer dizer, subir em palanque de partido comunista só para tentar estar no poder, para tentar evidenciar o nome, eu acho que é muito contraditório. Isso acabou impulsionando críticas ao Amoedo, e ainda essa semana eu estava ouvindo de alguns empresários, eu achei estranho. Porque o Amoedo é comunista. Eu digo, de onde é que vocês estão tirando isso, cara? Não, porque ele estava lá, cara, ter participado de um evento é diferente se tu pegar a história do Amoedo, eu não consigo ver nada que linke ele ao universo comunismo, né? Mas enfim. E essa questão de polarização, como a gente estava falando, eu acho que sempre teve, né? Sempre teve aquela briga PT-PSDB, né? Lá em 89 era Collor e... A princípio começou Collor e Brizola, virou Collor e Lula. Então sempre teve uma polarização nessa questão de eleição presidencial no Brasil. Só que hoje em dia tem uma polarização das pessoas num modo de falar que eu acho burro.
né, que se tu é de direita, tu é fascista, se tu é de esquerda, tu é comunista. Só isso. Né? Então, se o cara fala uma coisa que é diferente do que eu penso, já começa a agredir a pessoa. Então, eu acho que o grande problema tá na população, que eu acho que tá inflamando isso aí. E a outra agora é que ou tu tá comigo ou tu tá contra mim, né? Ou tu tá comigo, exatamente. Eu não aceito um caminho alternativo. Se tu pegar todos os... Não, eu acho até que num segundo turno... Aí é isso, entendeu? No segundo turno tudo bem. Agora, o primeiro turno é a hora de tu votar como tu te sente melhor, né? O primeiro turno é a hora de tu falar, pô, eu gosto desse cara, eu gosto do Levi Fidelix. Mas eu gosto dele, eu vou votar nele, ponto. Pega um vídeo, pega o Emael. Eu ouvi a entrevista, uma entrevista essa semana do Emael no Pânico. Cara, ele tá totalmente lelé e vai ser candidato de novo, cara. Oitava vez já morreu. Vai ser candidato, tá lelé, cara. O cara não fala nada. Os caras perguntavam sobre uma coisa, ele respondia totalmente diferente. O Emael tá louquinho. Pô, deputado constituinte, ele é responsável. Os caras perguntavam uma coisa sobre o partido, ele fala, não, porque o Ulisses Guimarães, não sei o que, o cara tá com medo. Então, quer dizer, é complicado. Mas essa situação do... Caralho, o bicho mordeu aqui. O Pico. Eu quero saber de ti é o seguinte, hoje o Novo em Santa Catarina não tem uma... Eu não vejo com uma possibilidade de eleger mais que 2 deputados federais. E tem 2 caras que devem puxar mais voto, que é o Gilson Marques e o Bruno Souza, né? Tu tá ciente disso? Tu acha que pode pintar, de repente, uma terceira vaguinha ali e tu abocanha ela? A gente tá... Todo o nosso projeto de campanha, essa é a ideia do top 3, né? Como tem esses 2 já com mandato, tem um nome em evidência maior, e todos os outros 11, que são 13 candidatos a deputado federal, então todos os outros 11 estão indo... Quem não está na primeira eleição foi candidato a vereador, alguma coisa assim, que acabou não se elegendo. Então, o jogo está aberto para esses 11. Sim. Então, eu tenho total noção do Bruno e do Gilson, e acredito que vão ser muito bem votados, né, no estado. Acho que vocês têm que torcer para isso, para ter o terceiro, né? Exatamente. A gente até às vezes fica brincando assim, internamente, fazendo as apostas, né, quem fará mais votos. Mas eu tenho muita ciência disso, que os 2 vão puxar, e tem que puxar mesmo, e tenho muito orgulho de estar ajudando a fazer isso, né? E outro propósito também da nossa campanha é a primeira candidatura do Novo aqui na região. E a gente precisa trazer essas candidaturas para o município daqui a 2 anos. Então, para daqui a 2 anos, a gente possa ter candidatos a vereadores, quem sabe um candidato a prefeito, né? Então, a gente começar a estruturar o partido em Tubarão, né? Criciúma tem esse mesmo pensamento, Araranguá, em Bituba, quem sabe a gente também consiga. Então, a gente está com esse pensamento, o Novo tem esse pensamento a longo prazo também, né? E a gente entende que tem que ser um passo de cada vez, mas que esse passo tem que ser planejado. Não adianta ir o Kim agora na loucura só por ir, sem planejamento nenhum, para daqui a 2 anos estar tudo bagunçado de novo. Então, tem toda uma organização para os próximos anos. Então, hoje a gente está indo numa candidatura a deputado federal, onde vai ter uma visibilidade maior, a gente vai poder mostrar as ideias do partido, mostrar um jeito de fazer política sem usar dinheiro, sem usar fundão eleitoral. Então, a gente não pegou R$1 do dinheiro, o Novo tinha direito a 90 milhões do fundão, devolveu esses 90 milhões, não aceitou nem R$1. A minha campanha, todo mundo que eu converso, tem meu computador ali no carro, eu mostro, aqui está a nossa campanha, a gente vai gastar tantos mil reais de impulsionamento, a gente vai gastar tantos mil reais com advogado e contador, a gente vai, inclusive é o frango, né? Nem tudo é perfeito. Meu Deus do céu, uma pessoa boa. Então, vai jogar a caçada no mato, hein? Fica esperto. Não, o frango é uma figura, ajuda bastante ali, ontem fiquei incomodando ele até tarde, todo dia. Né, então, já pegou dos 25, por exemplo, dos 25 assessores que um deputado federal tem direito. Eu já, por carta, renunciei todos os privilégios, os assessores pela metade. Então, a verba de gabinete pela metade, não usar motorista, não usar carro oficial, não usar auxílio mudança, não usar auxílio terno, não ter plano de saúde, que já tem um salário absurdamente bom, né? Hoje a renda média brasileira está em torno de R$2.300, acho que até baixou um pouco. Ele vai pegar um salário de mais de R$30 mil. Então, ainda querer auxílio terno, auxílio... plano de saúde, auxílio mudança. O auxílio mudança, para mim, é o mais absurdo de todos. Tirando auxílio mudança, a partir do momento que tu é eleito, tu vai receber, se eu não me engano, R$34 mil ou R$37 mil para te fazer a mudança. Se tu for um deputado do Distrito Federal, que tu já mora lá, tua família tá lá, tu vai morar na tua casa, tu ganha esse valor. Se tu for reeleito. Se for reeleito, tu recebe para fazer a mudança de volta e no outro mês recebe de novo para fazer a mudança de novo.
Então, são uns absurdos que eu até tenho feito bastante nas redes sociais, que é o Brasil dos Absurdos. Né? Eu tenho falado bastante sobre isso, que aí que eu acho que é o grande problema. Né? O Brasil tem esse problema dos privilégios, desses absurdos que acontecem, e também da impunidade. Então, se é político de carreira, se fez, roubou cofres públicos, desviou dinheiro de merenda, de saúde, talvez ele fique preso alguns meses, depois ele vai sair e vai ser candidato na próxima eleição. A gente está vendo agora N candidatos, Eduardo Cunha, né, podendo ser candidato de novo. Lula, né? Lula, o pior de todos. Né, então a impunidade é muito grande, mas se algum né, às vezes um ladrãozinho aqui vai ali, rouba alguma coisa, que tem que ser preso também, tem que sofrer a punição. Esse talvez fique, né, esquecido lá, mas não tem a impunidade, que bom. Mas a impunidade não devia existir para lado nenhum, que é o Estado democrático de direito, né? A lei é igual para todo mundo. Na verdade, todos sofrem impunidade, né? Até esse ladrãozinho aqui, ele rouba agora, daqui a pouco ele tá na rua, não sofre nenhum tipo de suspensão. Já sei quando eu vou sair. Eu acho que o mais interessante, Kim, que tu trouxe aí, a questão de botar na discussão pro povo, eu e o Nilton temos tocado muito nesse assunto aqui. No geral, a sociedade não dá importância para eleição legislativa. Sim. Todo mundo cobra do executivo. O Brasil tá assim, independente de quem seja o presidente. Vai cobrar do presidente. E, cara, se nós não dermos um congresso que jogue minimamente ética, não estou nem dizendo que jogue ao lado do presidente, mas com um mínimo de ética, né, cara? Não, que não seja um balcão de negócios, que não seja um balcão de negociação, de votação por cargo, a gente consegue fazer um país melhor, cara. O legislativo é que é a chave do negócio. Eu acho que é em prol do cidadão, né? Eu acho que com certeza, a política ela tem que ser feita em prol do cidadão. E hoje ela é feita como negócio, exatamente como tu falou, Bica. Hoje, para fazer uma lei, então vai apresentar um projeto de lei, ele vai para a CCJ, vai ter essa aprovação, ele vai para a Câmara, vai aprovar, vai para o Senado, o presidente vai sancionar. Então, o rito normal de uma lei. Hoje, o que está acontecendo? Acontece todo esse trâmite, que a votação já é feita, geralmente por orientação do partido, por lobby, ou porque se foi do partido do Bolsonaro, o PT vai votar contra, se for do PT, o pessoal do Bolsonaro vai votar contra, independente se é bom ou ruim, né? Vai ser somente contra. E ainda pode acontecer de quando essa lei for feita, o STF vai lá e muda. Então, esses poderes estão totalmente atravessados. Né? Então, acho que isso que a gente tem que mudar. A gente não precisa de muita lei. O Brasil hoje ele tem 6,4 milhões de normas desde 88. Não tem quem dê conta disso. Então, como? Não tem quem dê conta disso. Não tem quem dê conta, né? Tributário, se não me engano, são 60 normas novas diárias, desde a Constituição de 88. Então, tu pegar todo esse número de normas, sendo que, às vezes, a intenção até é boa. Vamos fazer uma lei para que... Agora, como teve das enfermeiras, né? Vamos fazer uma lei para as enfermeiras ganhar mais. Nossa, a enfermeira tem que ganhar muito mais que aquilo ali. A questão não é o salário. A gente tem que pensar de onde que vem esse dinheiro. Né? Por exemplo, o Estado aumentou os salários delas e depois agora que está pensando de onde que vai tirar o dinheiro. Então, onde é que vai tirar o dinheiro? Vai ter que aumentar o imposto. Então, hoje um trabalhador médio, digamos, ganha um salário de R$ 1.500, R$ 2.000, ele não consegue ter uma vida, né, tranquila hoje em dia, porque ele vai pagar praticamente 50% de imposto sobre consumo. Então, imagina, às vezes porque daí não vai ter uma saúde de qualidade, não vai ter que, talvez, contratar um plano de saúde, então, com mais 50% do dinheiro dele indo para imposto. Então, a gente tem que pensar nessas questões de lei, não precisa de tanta lei, a gente precisa de lei que tenha eficiência, que ela seja, a gente saiba de onde vai sair esse dinheiro, que esse dinheiro, esse recurso, a gente saiba como usar ele e que ele não vai dar um prejuízo para a sociedade, que às vezes é a intenção, eu acredito, que não importa se o cara é do PT, do pessoal, eu até acho que a intenção dele é boa. Porque todo mundo quer uma educação melhor, todo mundo quer uma saúde melhor, todo mundo quer mais emprego, todo mundo quer infraestrutura. Quem não quer isso é maluco e né, não tem nem por que se meter nessas questões se acha isso errado. Mas a gente tem que pensar que tudo custa e alguém está pagando. E o governo não produz R$1. Quem produz vocês acordam cedo todo dia para vir trabalhar. Eu também acordo cedo todo dia para trabalhar, agora para trabalhar, para fazer campanha, estou dormindo menos, para a gente conseguir ter o nosso sustento, enquanto o governo gasta bilhões e bilhões e bilhões e esse dinheiro
vem de quem está trabalhando. E são as pessoas que acabam tendo não tendo o apoio, né? Então, o empresário é difícil contratar, é difícil crescer, o empregado a mesma coisa, o salário dele vai todo em impostos. Então, o Brasil, a gente tem que pensar muito ainda no básico, né? Fazer o dever de casa, o simples. Se a gente organizar a casa e fizer o simples, tudo vai começar a mudar. Quando quem fala governo é poder público, poder público, geral, Estado, né? Não, eu tô seguindo não uma aqui, pessoa, isso. Eu acho que ela até é candidata pelo Novo, a Marina Helena. Ela foi diretora de desestatização do atual governo, né? E ela coloca alguns dados, eu sigo ela no Twitter, que são alguns dados muito interessantes. Um juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo teve um rendimento total de mais de R$94 mil no último mês. Ele não foi o único, né? Teve outro que teve 87 mil, teve outro que teve 83 mil. Então, quer dizer, a lista de pessoas que detêm cargos públicos, que recebem acima do teto constitucional, é gigantesca. Aí eles ficam criando esses penduricalhos, né? É auxílio disso, auxílio daquilo outro, para dizer que não é salário, né? Eles dão um apelido para esse privilégio, dizer, não, salário é 33 mil, mas aquilo ali é um auxílio que não tem nada a ver com o salário. Então, quer dizer, a lista de privilégios, que é um deboche com a cara de todos os brasileiros, é gigante. E isso acaba fazendo com que a galera goste das políticas do Novo. Ô, Kim, o nosso tempo está bem estourado mesmo, e eu quero te fazer uma última pergunta, tá? Em relação a se o Kim eleito, né? A gente sabe que o Novo talvez seja o único que tenha o único partido que tenha pautas coletivas, né? Desburocratização, fim de privilégios, etc. Além dessas pautas coletivas, tem algum assunto que te seduz mais? Se tu for eleito, tu vai trabalhar com mais carinho? Eu por vir da área da saúde, eu sempre trabalhei no setor privado, né, na área da saúde, então é uma área que eu tenho um carinho, mas falar de saúde é muito complicado, né, porque ela abrange muito. Então, talvez para o Bica a saúde seja, né, às vezes um problema de saúde que ele está passando, então aquilo ali seja mais importante para ele agora. Para o Niltinho também, né, seja outra coisa, para o idoso é uma coisa, para o jovem é diferente, mas o que eu vejo é a questão burocrática, né, da coisa, principalmente na saúde. Então a gente tem uma burocracia do SUS que encarece ele e acaba não fazendo ele funcionar como deveria. Mesmo a gente vendo que o SUS foi essencial na pandemia, então mostra que ele tem o poder de realmente ajudar a população. Mas por que ele funcionou? Por causa das pessoas que trabalham, não por causa do sistema dele. Então a gente tem que mexer no sistema do SUS. Então o dinheiro não tem que sair de Tubarão para ir para Brasília, para voltar para Florianópolis, para vir para Tubarão de novo. Então tem que a gente fazer um pacto federativo de deixar, né, a cidade, os impostos da cidade ficarem mais na cidade, os impostos do estado ficarem mais no estado. Essas pessoas, o prefeito, o governador, tem mais autonomia e esse dinheiro fica aqui. Hoje a cada R$100 de Santa Catarina que vai para Brasília, volta 20. Então a gente tem que fazer esse dinheiro, né, que é o dinheiro do suor do trabalhador, ficar no nosso estado, na nossa cidade. E isso reflete em saúde e educação. Hoje, para a gente fazer um plano de saúde, então o SUS não funciona, porque o Estado, né, não que ele não funciona, mas ele tem os seus problemas, grandes problemas, porque o Estado o encarece ou burocratiza, e os planos de saúde também são muito burocráticos, porque são normas do Estado. Então, por mais que a gente pague particular, ele segue normas do Estado, como acontece na educação com o MEC. Então, por exemplo, eu tenho 32 anos, então, digamos, ao 32 anos, se eu fosse solteiro e eu quisesse, não quero casar, não quero ter filho, eu vou tocar minha vida assim, não tenho interesse nenhum em ter uma família, vou fazer meu plano de saúde. No plano de saúde de um homem solteiro de 32 anos, ele vai ter um ginecologista, um pediatra, por obrigação. Então, ele não tem como escolher o plano de saúde dele, né, de um jeito que ele queira, porque é burocrático. Então, quando um cara de 30 anos vai usar um pediatra? Não vai usar mais. Quando que ele vai usar um ginecologista? Nem que ele queira virar um trans, hétero, cis lá, que eu não sei as nomenclaturas. E quem liga para as nomenclaturas também não iria votar em mim, então não tem problema. Né, então, essas pessoas, essa burocracia acaba atrapalhando muito né, o modo de como tudo funciona. Uma escola particular, por exemplo, às vezes ela pode querer ter um enfoque de empreendedorismo, que eu acho muito importante, né? Hoje a gente forma nas universidades, nos colégios, só para ser empregado. Não tem uma matéria de empreendedorismo. Então, mudar essa... Foi uma briga que eu tive, quando era presidente do Centro Acadêmico de Comunicação Social, eu fiz uma briga desgraçada
Que o jornalista só tava formando assessor de imprensa, cara. Não tinha uma matéria ligada. Cara, se o cara quer abrir uma empresa, quer ter um blog, quer ter um negócio, quer vender mídia para mídia institucional, que existe isso, é a lei da transparência, né? Então, quer dizer, cara, não tinha uma cadeira que tivesse, só aquele negócio, cara, a mesma bitolado. coisa. Eu aprendi quebrando. Meu primeiro consultório eu quebrei. Porque eu me formei com 22 anos, então até, né, com 23 eu já tinha o meu consultório. Daí trabalhei 6 meses, depois, vou montar o meu consultório. Montei lá no bairro São João. Quebrei, porque eu não sabia. Eu sabia ser dentista, não sabia gerir. Então, e aí vai contratar funcionário, vai pagar despesa, vai estrutura. Não tem noção de imposto, não tem noção do que deve ser feito. Se tu abre uma empresa, uma MEI, se tu abre um Simples, se tu abre... tu não tem noção nenhuma. Associações, clubes médicos estão fazendo tanto sucesso, porque alguém toma conta tu vai lá fazer a tua parte. Tu é o dentista aqui, deixa o restante que o cara toma conta lá. É uma coisa que a gente tem que aprender no colégio, desde cedo tem que ter essa... E principalmente... O cara tem que ter a livre escolha, né? Principalmente, Kim, no que tu falou na educação, se tu consegue levar isso para a educação pública, né? Porque a educação privada, teoricamente, tem exceções, tem bolsa, mas teoricamente é alguém que vai ter condições de se estruturar melhor para esse outro passo profissional, né? No Rio Grande do Sul teve essa votação de ter educação financeira nas escolas públicas, que até que a Luciana Genro foi contra. Então, um absurdo falar, não, o pobre não precisa de educação financeira, precisa de dinheiro. Pô, se ele não tiver educação financeira, ele nunca vai ter dinheiro. Se conhecimento te faz mal de alguma forma, é complicado. Exatamente, conhecimento. Lembrei da Tabata Amaral agora, que ela diz, eu sou acusado pelo lado da direita de ser comunista porque eu defendo a educação. A minha luta inteira, a vida, montei a minha vida em cima de educação. Só que a galera da esquerda agora está me chamando de traidora porque eu votei a favor de desburocratizar para o empresário, a favor, ela diz, eu não entendo, se tu vota no lógico e as pessoas te acusam de ser alguma coisa porque tu vota no que é lógico. Assim, toda essa briga vem mais da esquerdinha caviar ali, né? Que é financiado por grandes empresários, mas quer manter aquele discurso. A perpetuação do pobre no Brasil. Parece que tem gente que quer perpetuar pessoas pobres no Brasil e é isso que a gente tem que mudar. Tem que dar oportunidade às pessoas. Os dois lados, né? Deslanchar. 8 horas e 39 minutos, Kim. A gente ficaria mais tempo aí conversando, ainda nem falamos aí de carnaval no Itapirubá, fica esse para uma outra possibilidade. O Itapirubicha com o Niltinho. Isso aí. Cara, tu tá falando de perpetuação do poder, tu quer que eu seja toda a vida? Não, a gente tem que abrir espaço para novas. Já foi, né? Já foi. Mas seja bem-vindo aqui. Misco murcho, Gessé já era, meu irmão. Tem que deixar outras pessoas também terem seus momentos de glória. O que é isso? Então, muito obrigado pelo convite. Obrigado por esse bate-papo legal. Se a gente puder falar aí de liberdade, falar das nossas ideias, só chamar. E a gente está correndo aí já o sul do estado todo. Mês passado já foram 4.600 quilômetros. Nossa. Eu até nem perguntei, eu queria saber um pouco do Tramontim, né? Qual é a diferença do Novo pro candidato? Porque pegou hoje o Novo tem um candidato ao governo que está tem uma envergadura política maior. Quase foi para um segundo turno na eleição municipal de Blumenau, mas não foi quase mesmo, 300, 400 votos, eu acho. Que acabou 1.200 votos. 1.200 votos, então muito pouco pro percentual, deu 0 ponto alguma coisa. Era o que ele estava, no fim, nas últimas 2 semanas, era o que ele vinha crescendo por dia. Então, na conta dele, se tivesse 1 ou 2 dias a mais de campanha, talvez virasse. Talvez virasse. Então, quer dizer, é um candidato, talvez, aí pode ser, eu sempre coloco que o Novo pode ser a surpresa da eleição. E o Tramontim é um cara que, como ele tem uma origem no campo, ele conversa com o pessoal do interior, mas a vida dele é urbana, então ele tem o diálogo com quase todas as áreas da comunidade, da sociedade. Como ele fala, a família dele é de Jacinto, então ele foi... A mãe dele saiu grávida aqui do Sul, então ele tem familiares aqui, foi pro Oeste, estudou em Floripa, agora está lá no Vale, então ele deu um giro bom no estado, em questão na vida dele, né? Então, traz ele aí. O Ricardo Altoff vem aqui, eu acho, no dia 8. Dia 8 de agosto, que é o proprietário da rede Altoff de supermercados, por sinal, nosso parceiro, tem que tratar muito bem. Pedi pra ele trazer um cafezinho ali. Pastel de banana é muito bom do Altoff. Se eu trouxer qualquer coisa da padaria do Altoff, tá legal. A gente vai ficar muito satisfeito com o Ricardo Altoff, mas ele deve estar aqui conosco. E tem o discurso do Tramontim também, que é um discurso que pega muito no catarinense, que é um povo conservador, né, nos costumes, que é o combate à corrupção, né? Um cara promotor que atuou de forma muito eficaz no combate à corrupção enquanto atuou. Então,
eu vejo com uma boa expectativa a eleição do Novo esse ano em Santa Catarina. Senhores, não há mais tempo para nada. Já estamos estourados aqui, já vamos atrasar um pouquinho hoje. Se tu tá estourado, o problema é teu, não divide isso com os outros. O tempo. Falou em como é que é? Em Itapirabicha, ele foi lembrar de quinta série. Do carnaval. E mais uma vez, obrigado.